Mateus 9. E, entrando no barco, cruzou para o outro lado e foi à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Anima-te, filho, estão perdoados os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda, para que também saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Então disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. A multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. E partindo Jesus dali, viu assentado na coletoria de impostos um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Acaso podem estar de luto os convidados das bodas, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, senão rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele isso, eis que chegou uma autoridade e o adorou, dizendo: Minha filha morreu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que há 12 anos sofria perda de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na bainha do seu manto, pois dizia consigo mesma: Se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Anima-te, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Tendo Jesus chegado à casa daquela autoridade, e vendo os flautistas e a multidão em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E, logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina se levantou. E espalhou-se a notícia por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhes disse: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus severamente lhes disse: Atentai para que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído,
divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desfalecidas e prostradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande obreiros para a sua colheita.